E se eu te dissesse que muitas das suas conquistas, na verdade, estão te sabotando silenciosamente? Eu também achava que eu estava comprando conforto, que eu merecia aquilo, mas na verdade eu estava comprando problemas que estavam me afastando dos meus verdadeiros sonhos. Neste vídeo eu vou te mostrar como pequenas decisões financeiras que mais parecem conquistas, na verdade são seus inimigos invisíveis e que estão sabotando a sua liberdade. E como você pode inverter isso sem abrir mão do que realmente é importante para você. Eu sei que ter carro no Brasil é sinônimo de sucesso, é o sonho de muitos brasileiros. Mas o carro que você compra pode ser um problema disfarçado de conquista. E uma experiência que eu vivi nada legal vai provar esse meu ponto. Em um sábado à noite eu estava bem cansada, depois de ter passeado bastante, andado bastante no shopping, eu não tinha comprado nada, só tinha batido perna, mas eu estava bem cansada e decidi pedir o Uber. A bateria do meu celular tava 5%, mas eu pensei, tudo bem, vai dar tempo de pedir o Uber. Só que era a primeira vez que eu estava naquele shopping. Eu não me dei conta de que eu estava no local errado, eu estava num estacionamento que era oposto ao estacionamento que os aplicativos buscam os passageiros. Só que eu não sabia. E os Ubers começaram a cancelar, e minha bateria acabando, eu comecei a ficar desesperada e também tava na hora do shopping fechar, então o pessoal tava tudo saindo para os estacionamentos. Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Até que finalmente o motorista aceitou a minha corrida e foi até o local onde eu estava, apesar de não ser o local certo. E dentro do carro, finalmente eu respirei aliviada e pensei, caraca, como faz falta ter um carro? Eu preciso ter um carro. Eu não quero mais passar por esse tipo de situação, porque eu fiquei realmente bastante ansiosa, nervosa. Se minha bateria acabasse, como que eu ia fazer? Não tinha ninguém pra eu pedir ajuda. E não foi só nesse dia, teve um outro episódio que aconteceu algo parecido. Em outro dia, eu tinha decidido ir ao mercado antes de ir à academia. Era alguns quarteirões de onde eu morava e eu fui a pé. Só que quando eu cheguei no mercado, começou a cair uma tempestade. Começou a chover muito, daquelas chuvas que nem guarda-chuva aguenta. Eu fiquei esperando alguns minutos a chuva diminuir, mas nada dela diminuir e o mercado lotado das pessoas esperando a chuva passar pra ir embora também. Eu tinha horário, eu tinha combinado de encontrar com uma amiga minha na academia. Eu pensei, eu vou assim mesmo. E aí eu fui cheia de sacolas no meio da chuva, molhei inteira. No final eu tive que passar em casa pra trocar de roupa e deixar as sacolas lá. E também nesse dia eu comecei a pensar, caraca, como seria bom se eu tivesse um carro. Eu não teria passado por isso se eu tivesse um carro. Foi aí que eu decidi realmente comprar um carro, mas não foi qualquer carro, foi um carro caro. No meu caso, o carro seria útil para eu ir ao mercado, fazer compras e academia também, mas não era uma necessidade extrema, porque daria para ir na academia a pé também. Antes eu tinha que andar alguns quarteirões para ir ao mercado e voltava com a mão cheia de sacola, ou então eu fazia compras pelo iFood. E no iFood as coisas são mais caras, as coisas de mercado. E isso aí ao final de semana, o que era bastante raro, assim. E apenas eu não precisava do carro para ir trabalhar, porque nessa época eu já tinha começado a trabalhar com a internet, trabalhava de casa, então não era uma necessidade absurda. E a verdade é que depois que eu comprei o carro, ele passava mais tempo na garagem do que de fato sendo útil. E eu poderia ter comprado um carro mais simples, que apenas atendesse às minhas necessidades, mas não, eu quis comprar um carro que mostrava status. Um carro grande, que tem uma depreciação absurda e que é também bastante difícil de vender. E foi aí que eu perdi mais dinheiro. Quando eu decidi vender o carro, eu perdi muito dinheiro. Eu acho que na época eu tinha comprado o carro por 150 mil. Poucos meses depois, para vender, eu acho que foi vendido por 110 mil. Algo assim. Poucos meses depois teve essa depreciação. E esse é um custo que as pessoas não enxergam. A partir do momento que você compra o carro, ele já tá perdendo valor. É um custo invisível. E aí, quando eu consegui finalmente vender o carro, eu pensei, caraca, eu não comprei. Aquilo não era uma conquista. Eu comprei um problema. Porque realmente foi muito difícil de conseguir um comprador e ainda tive que arcar com o prejuízo. E dessa história, eu tirei uma lição. A gente precisa parar de comprar as coisas para parecer rico. A gente tem que usar o dinheiro para ter paz. E ainda bem que eu não financiei, porque senão teria sido mais dinheiro jogado fora. E eu sei que muitas pessoas financiam carros. Financiam sem fazer contas, sem ter um planejamento e sem ter uma reserva financeira já. Ter um carro realmente pode ser muito vantajoso para quem precisa dele para ir trabalhar, para quem tem família e precisa se locomover com os filhos. Mas comprar um carro que não condiz com o seu momento financeiro cria um gasto que só te afasta dos seus sonhos. Ou pior, financiar um carro e passar aperto para cobrir outras despesas essenciais. Se você realmente precisa de um carro, opte em comprar um que já foi usado, que já passou pela maior desvalorização. Ou então, quem sabe, até uma moto. No Brasil, a gente tem essa cultura de querer mostrar status. Ser bem de vida aqui no Brasil é você possuir bens.
Mas a riqueza mesmo está em ter uma reserva que te dê segurança caso aconteça algum imprevisto. O que dá status de verdade é ter a liberdade financeira. Liberdade para fazer escolhas e não ter bens que te prendem a dívidas. É conseguir dormir com menos preocupações se vai conseguir pagar as contas do próximo mês. Obviamente, eu não estou falando que é fácil, não é fácil poupar, mas algo precisa ser feito. E o primeiro passo é não aceitação dessa situação. É não querer mais viver assim, viver com preocupação, com dificuldade. Então, o que eu posso fazer? Eu vou reduzir os meus gastos com supérfluos, fazer uma renda extra para conseguir ter uma reserva, ter uma segurança. Ah, Sabrina, mas o sonho da minha vida é ter um Porsche. Ok, sim, o seu sonho é válido, mas primeiro você precisa alcançar esse nível financeiro que te permita comprá-lo sem fazer sacrifícios absurdos. Vamos supor uma pessoa que ganhava R$ 2.000 por mês. Aí ela aumentou seu salário para 10 mil, 15 mil reais. Ela pode agora comprar um Porsche? Não. Você acha que agora com esse novo salário você pode financiar um Porsche? Você já fez a conta de todos os gastos que isso inclui? Você vai ter que pagar IPVA, você vai ter custo com manutenção, você vai ter que pagar combustível, você vai ter que pagar um seguro e também os juros do financiamento. Não adianta querer adiantar um sonho e criar dívidas impagáveis. Outro ponto delicado é o cartão de crédito. Sim, o cartão de crédito pode ser um bom aliado para quem tem organização financeira, quem usa o parcelamento sem juros e investe o dinheiro que seria utilizado naquela compra. Muitas pessoas aqui na internet que falam sobre investimentos incentivam a usar o cartão de crédito e realmente ele pode ser muito bom, mas para a maioria dos brasileiros, definitivamente ele pode ser sim um vilão. Começa a surgir uma falsa sensação de que o dinheiro parcelado é dinheiro disponível. Quando vai ver, a pessoa tem um salário de R$ 3.000 no mês e a fatura do cartão tá vindo em R$ 5.000. Começa a se embolar em dívidas e o problema só aumenta. Ou então a pessoa assiste um vídeo sobre como acumular milhas e fazer viagens de graça e quando vai ver, a pessoa está gastando mais do que devia pensando nos pontos que vai acumular, invertendo a ordem das coisas. Se a compra vai comprometer a sua tranquilidade financeira, a resposta tem que ser não. Agora uma pergunta, você já abriu o extrato, a sua fatura e viu quanto você tem gasto com iFood, com Uber? Porque a nossa mente, ela sempre vai querer justificar nossas ações. Ah, o Uber é baratinho, só R$ 15, eu mereço ir pro trabalho de Uber hoje. Mas quando você vai ver, essas pequenas viagens somam um valor absurdo no final do mês. Ou então a pessoa tem assinatura de 3 streamings diferentes e a pessoa nem tem tempo para usufruir disso. Algo que você pode fazer para economizar é você ficar com apenas um streaming. Por um tempo, você assiste tudo que você quer ver, cancela e depois você assina outro streaming para usufruir de novos conteúdos, novas séries, novos filmes. Outra boa estratégia é você criar um sistema de recompensas. Se você se desafiar a ficar 3 semanas, por exemplo, sem pedir nada no iFood, na 4ª semana você tá liberado em pedir alguma coisa. E por que uma pessoa iria abrir mão de tantas coisas? Para focar no que realmente é importante para ela. Lá no começo do vídeo eu citei que o dinheiro desperdiçado ele poderia ser melhor alocado naquilo que realmente importa para cada pessoa. No meu caso, isso daqui é importante, é viver experiências, sair da minha bolha, conhecer novas culturas, viajar. Isso para mim é enriquecedor, aumenta a minha criatividade, ajuda no meu trabalho, mas eu tive que abrir mão e fazer sacrifícios de outras coisas para poder viver isso aqui. Mas para você, talvez o sonho seja outro, talvez você tenha um sonho de ter sua casa própria, e não tem problema nenhum você querer financiar. O ponto é se planejar para que esse sonho não se torne um pesadelo, para que pagar as parcelas desse financiamento não seja um sacrifício gigantesco que vai te colocar em risco, que não comprometa a renda familiar a ponto de você ter que criar novas dívidas, além de você correr o risco de perder o seu imóvel, até porque o imóvel só será seu quando você pagar a última parcela do financiamento. Enquanto isso, o imóvel é do banco. A última coisa que você vai querer é se comprometer com algo que você não sabe se vai conseguir cumprir e ainda correr o risco de perder aquilo que você tanto se dedicou para comprar. O que mais tem acontecido nos últimos tempos que a gente tem visto é o aumento de imóveis indo a leilão. Os juros estão muito altos no momento, as pessoas não estão conseguindo arcar com o compromisso que elas fizeram. E aqui na internet a gente sempre vê aquele debate, né? Vale a pena financiar um imóvel ou viver de aluguel? E a resposta é depende. Eu posso até fazer um outro vídeo sobre isso se vocês quiserem, mas eu já adianto que é importante fazer um estudo financeiro, um planejamento financeiro de como será esse financiamento, qual será a modalidade desse financiamento. E pensar também que imprevistos podem acontecer no meio do caminho. Você tem que se perguntar, eu já tenho uma reserva de emergência? Eu estou confortável em fazer essa dívida a longo prazo? Não vai comprometer a minha qualidade de vida? O cenário ideal é a pessoa ter uma reserva de emergência que garanta que ela consiga bancar todo o seu custo de vida por pelo menos 6 meses, para que caso tenha algum imprevisto, a pessoa seja mandada embora do emprego, ela tenha um tempo ali para ela procurar outro serviço, sem passar nenhum sufoco. Os juros pode ser algo extremamente prejudicial quando ele é usado para fazer dívidas e enriquecer os bancos, mas eles podem
podem ser catapultas incríveis para fazer a gente aumentar o nosso patrimônio. Então, o ideal é primeiro pensar em investir e depois pensar em realizar os nossos sonhos. A ideia que eu queria passar aqui para vocês nesse vídeo é que a gente pudesse refletir um pouco antes de tomar uma decisão de um financiamento, de uma compra muito cara, é refletir, isso aqui realmente é um sonho ou eu apenas estou comprando para mostrar status para os outros? Isso vai me ajudar a ficar rico ou apenas estou comprando problemas? Bom, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês e espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Cabelo voando, muito vento!